Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade, Pai. Obrigado porque através desta palavra será gerada fé em nossos corações, fé por meio da qual nós tomaremos posse de todas as Tuas promessas, de tudo aquilo que o Senhor determinou, de tudo aquilo que o Senhor sustenta, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio numa noite extraordinária, uma noite cheia do Teu poder. Pai, que não seja eu, não seja a minha mente, o meu intelecto, minha inteligência ou a minha carne ministrando ao Teu povo, mas que seja o Teu Espírito através de mim. Eu creio, Pai, numa noite onde todo jugo será despedaçado por causa da unção. Obrigado por essa atmosfera, uma atmosfera de poder, de milagre, de resposta. Por isso nós estamos aqui orando a Ti, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. A partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Aleluia! Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá o quê? Para quantas de suas promessas? Que significa todas? Aleluia! Todas significa todas em qualquer lugar desse mundo. Para Deus não haverá impossíveis. Mesmo que os homens diziam ser estéril, Isabel concebeu um filho na sua velhice. Os homens diziam, a ciência dizia. Também diziam isso sobre Jéssica e várias outras que não podiam engravidar aqui. Diziam, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que significa isso? Tudo aquilo que Deus falou em sua palavra, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Tudo aquilo que Deus também falou, em particular para você, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que seria impossível? O que nós podemos classificar como impossível? Algo impossível, uma impossibilidade? Difícil de ser feito? Eu acredito, amados, que tudo aonde nós podemos fazer, aonde o nosso braço, nossa inteligência, o nosso dinheiro,
a nossa capacidade de fazer, aonde chega, isso é o possível. Você concorda comigo? Agora, quando não existe mais uma possibilidade de mim resolver, de você resolver, ou de alguém resolver para você, aí se torna algo impossível. Aleluia! Então nós temos que ter muita consciência do que é possível e do que é impossível. Mas o Deus do impossível está aqui. Às vezes algo que você não possa fazer se torna para você impossível, mas alguém tem condição de fazer por você. Então ainda existe uma possibilidade humana, alguém pode ser levantado e tornar aquilo que para você era impossível se tornar possível. Mas eu creio que existem níveis de impossibilidades. Talvez eu queira, vamos dizer, eu quero comprar, não sei, vou colocar aqui algo, eu quero trocar o som da igreja. Hoje, para mim, é impossível trocar o som da igreja. Está muito bom, graças a Deus, estou dando um exemplo, amém? Mas vamos dizer que hoje é impossível trocar o som da igreja. Eu quero um som que custa aí 200 mil reais. Hoje é impossível para mim comprar um som de 200 mil reais. Você está me entendendo? Aleluia. Mas eu sei que Deus pode levantar alguém que só o dízimo dela vai ser 200 mil reais. Pastor, só o meu dízimo, mas quer saber, pastor? Eu quero dar além. Então, o que para mim era impossível, através de uma pessoa que foi agraciada com Deus, se tornou possível. Então, nós estamos vendo aqui que existe um nível de impossibilidade. Amém? Vamos dizer que é o nível 1. Aleluia. Podemos ter aí nível 2, nível 3, mas vamos nível 1. O nível 2 é onde nem a minha capacidade, nem a capacidade natural de alguém tem condição de ajudar. Porque já não se alcança mais com dinheiro ou com conhecimento. Vamos colocar isso para um campo da doença. Não existe dinheiro que cure um câncer. Tem dinheiro que cure câncer? Tem tratamentos. Existe formas de você ter um tratamento, um bom hospital, onde vai te dar um tipo de vida, vai conseguir te dar um suporte para que você se mantenha sem dor, ou até mesmo prolongue os seus dias até que alguma coisa aconteça, ou a cura ou não. Aí o dinheiro pode, mas a doença em si, não tem como, não tem dinheiro que resolva isso. Mas para Deus não haverá impossíveis em algumas de suas promessas. Em quantas? Você crê nisso? Aleluia. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é interessante que Jó teve essa revelação. Jó entendeu que Deus podia todas as coisas. Jó entendeu que nada pode parar aquilo que Deus determinar que vai acontecer. Deus determinou, vai acontecer. Pronto, amados. Não existe impossibilidade que possa parar a Deus. Aleluia. É interessante que a palavra também diz que Deus vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Ou seja, Ele está tomando conta daquilo que Ele fala. Aquilo que Ele fala, Ele fica observando. Porque se eu ou você falarmos o que Deus fala, naquele momento aquilo tem que acontecer, porque a palavra dEle não é a nossa. Por isso que é tão importante a gente sempre estar aprendendo aquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala, Ele mesmo sustenta. Aleluia! Se Deus falou, Ele é fiel. Se Deus falou, eu preciso acreditar.
Doa o que doer, custe o que custar. Pode ser até impossível, mas se Deus falou, vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero que você abra em Mateus, capítulo 17. É interessante que quando o anjo visitou Maria, e ele mostrou ali a vontade de Deus, a promessa de Deus, e no final de tudo aquilo que o anjo falou com Maria, para ela era uma impossibilidade. Ela estava noiva, mas ela não tinha casado ainda, não tinha relação com José. E ela, como vai acontecer isso? E o anjo explicou: o Espírito Santo vai vir sobre ti, e você vai gerar um filho, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E isso começou lá, com a queda de Adão, aonde Deus determinou que criaria uma inimizade entre a serpente e a mulher. E Satanás poderia até pegar no calcanhar dele, mas ele pisaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Aleluia. Você pode até me ferir, cão do inferno, mas eu vou esmagar a tua cabeça. Aconteceu isso com Jesus. Mas Deus enviou Jesus através de uma mulher, e ele nasceu como um pequeno Filipe, miudinho, pequenininho, igual a mim, igual a você, nascido de mulher. E ela não entendia muito bem, mas o anjo falou: fique tranquila, não tenha medo, porque aquilo que Deus falou pode até parecer possível para você, Maria, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Chegamos aqui em Mateus 17, versículo 14. E diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não está escrito que eles não quiseram, eles não puderam. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Dá uma paradinha aqui. Nós conhecemos essa passagem muito bem. Aquele menino, desde a sua infância, apresentava uma possessão demoníaca. Em outros livros do Evangelho, mostra que ele era um espírito surdo-mudo. Tentava matar ele no fogo, tentava matar ele na água. E aqui houve um grande conflito, porque os discípulos foram até o menino, porque o pai trouxe o menino, mas eles não puderam curá-lo, não puderam expulsar aquele que estava causando esse tipo de situação naquele rapaz. Jesus estava orando, quando ele chegou, ele viu isso, né, esse contexto ali, uma discussão, o que aconteceu, eles não puderam, e esse homem veio e falou com Jesus. E Jesus falou o seguinte, preste atenção, porque isso aqui vai libertar a sua vida: ó geração incrédula e perversa. Geração, todo um povo incrédulo que não acredita. Perverso aqui está ligado a desviar do caminho correto. O que eu entendo aqui, amados? Quando Deus fala alguma coisa, o nosso papel é acreditar. Você acredita? Concorda comigo? Quando Deus fala, Ele tem poder para sustentar o que Ele fala. E a gente pode até falar alguma coisa que Ele fala, e concordar, e declarar, e colocar em prática. Mas quando a coisa parece que não acontece, nós não temos o direito de criar desculpas, porque estaremos sendo perversos com Deus. Por que não aconteceu?
é porque talvez, sabe como é que é? Não. Quando se trata da fé do tipo de Deus, não tem plano B, só tem um plano A. Como assim, pastor? É porque o plano A sempre funciona com a fé do tipo de Deus. Se não funciona, cai nesse caso aqui. Ó geração incrédula. E eu posso trazer para uma linguagem de hoje. Ó geração incrédula que fica arrumando desculpa para tudo. Não funcionou porque? Não funcionou porque o pastor não foi lá em casa orar. Não funcionou porque o pastor não foi na minha empresa orar. Meu carro foi roubado porque o pastor não foi lá colocar a mão no meu carro e orar. Estamos com a igreja aí já chegando a 1000 pessoas. Aí 1000 pessoas, pastor, vai lá em casa orar. Acabou. Bota o soro aqui, 2. Bota eu num carrinho, cheguei, aonde tem que orar? 1000 pessoas pedindo. Graças a Deus que não funciona assim, amados. Os princípios de Deus não funcionam desse jeito. Aí a gente quer dar um jeitinho. Não, vou dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, com a palavra de Deus não tem jeitinho. Ou é da palavra, do jeito da palavra dele, da forma que ele fala, ou não vai funcionar. Pastor, o que é princípio? Eu estava buscando como trazer uma forma fácil de você entender o que é o princípio. E eu cheguei a uma conclusão. Todos conhecem aqui a ponte Rio-Niterói, não conhece? Aleluia. A ponte Rio-Niterói liga o Rio. Gente, vocês sabem das coisas. Aleluia. Aí eu te pergunto, existem outras formas, além da ponte, de se chegar a Niterói do Rio de Janeiro? Quais? Barca, helicóptero, Tem outro jeito de chegar em Niterói? Algum outro lugar, algum outro caminho? De carro dando a volta lá para Itaguaí, não é isso? Magé, dando a volta. Tem algumas maneiras de chegar até Niterói. Estou explicando sobre o princípio para que você entenda, amém? Existem várias maneiras de se chegar do Rio a Niterói. Temos a ponte, temos a barca, temos dando a volta por Magé, temos helicóptero. Existe outra forma que ninguém falou. Nadando. Que isso, Jesus! Dá para chegar nadando do Rio a Niterói? É possível? Talvez não para mim, nem para você, mas para um bom atleta de natação é tranquilo, ele vai e atravessa. Impossível é você ir nadando do Rio de Janeiro para a África. Aí é impossível. Sem suporte, sem nada, o cara vai atravessar nadando sozinho, vai. Não tem como, ele tem que comer, ele tem que beber, não tem como, é impossível. Amém? Mas voltando para Rio e Niterói. O princípio de Deus é assim, é como Deus fala que vai funcionar algumas coisas. Se você quer prosperar financeiramente, Ele criou um princípio para isso. Se chama dízimo e oferta. E ele sustenta o funcionamento tanto do dízimo quanto da oferta. Amém? Glória a Deus. Ele criou isso. Então existem algumas formas de você chegar do Rio a Niterói. Mas vamos dizer que o princípio de Deus, para que você chegue lá de uma forma segura e rápida, é através da ponte. Mas aí você decide, não, eu não quero seguir os princípios de Deus, eu quero dar a volta por Magé, eu quero ir nadando. Então, isso vai te dar mais trabalho, porque vai ser do seu jeito e não do jeito de Deus. O jeito de Deus, Ele garante. No seu jeito e na força do seu braço. Você está entendendo? Então, Deus já criou todos os mecanismos para que as coisas funcionem. A fé é um dos mecanismos de Deus para que a gente usufrua daquilo que Ele mesmo falou. Imagina que você tem o possível, até onde você alcança. Não, até aqui eu alcanço, até aqui eu consigo fazer. Mas imagina que essa ponte quebrou. Aquilo que era possível se tornou impossível. E agora não tem mais jeito, agora ficou impossível. Antes eu consegui, agora eu não consigo mais. Coisas aconteceram e o que era possível para mim se tornou impossível. Aí vem Deus e fala, não filho, pela fé,
você constrói novamente uma ponte que liga o possível ao impossível. Aleluia! Pela fé sobre as águas, Deus pode. Quem crê que Deus pode? Um outro exemplo que me veio na mente. De maneira sobrenatural, Deus pega você porque você estava orando: Pai, eu quero aprender sobre fé. Eu quero algo prático. Me ensina a fé, Pai. Aí ele: tá bom, filho. Aí você acorda de manhã e daqui a pouco você pisca o olho e você está numa ilha. Uma ilha grande. Não tem uma árvore lá. Não tem água, não tem comida. Só tem uma boa terra. De repente um anjo vem e pede para você abrir a mão, e você abre a mão. Ele te coloca ali um grão, uma semente. E aí você olha para a semente e olha para a terra. O anjo está falando, né, direcionando para eu plantar essa semente. Mas para ela germinar precisa de algo. De água. Aí o anjo assopra, aí de repente uma caixa d'água muito alta. Está lá, vai viajando comigo, aleluia. Aí apareceu aquela caixa d'água gigante, está cheio de água. Mas não tem escada, não tem mangueira, não tem cano. E a água está lá, a semente está na mão, e a terra está naquela ilha e você é incomunicável. E o anjo fala assim: olha, até que saia os primeiros frutos, você não terá fome, eu vou te sustentar. Até que saia os primeiros frutos, você não terá sede, eu vou te sustentar. Mas a partir do momento que gerar os primeiros frutos, aí é com você. A fome virá e a sede virá e você vai ter que se virar. Senhor, estava orando para que o Senhor me ensinasse fé. O Senhor me deu água, me deu terra e me deu a semente. Aleluia. Senhor, como é que eu vou tirar aquela água para regar a semente para ela germinar? Aí o anjo fala assim: pela fé. Porque se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer, e aquilo que você disser vai acontecer. Agora imagina, aí o anjo fala: você não sai dessa ilha enquanto não tiver fruto. Ou a fé funciona, ou a fé... Aí você fica olhando para a caixa d'água. Não tem como subir, vou criar uma escada pela fé. Como é que eu crio uma escada pela fé? Não tem chuva. Meu Deus, e agora? É tudo pela fé. É tudo pelo que você disser. Aí no momento você fala, você se irrita porque você não aguenta mais. Você já está mais de 45 dias olhando a terra, a semente e a caixa d'água lá. Você não está com fome, não está com sede porque ele está te sustentando. Mas aquilo já vai te dando uma agonia. Você começa a ficar revoltado com aquela situação. Não, tem que funcionar. O Senhor falou para funcionar, vai ter que funcionar. Caixa d'água cai aí de cima, caia. E não cai. Porque não vai funcionar assim. Mas aí de repente um estalo vem. Se ela cair, eu vou perder muita água e não vai resolver muita coisa. Eu preciso de uma mangueira, um cano conectado onde eu possa ir regando essa semente. E naquele momento você começa de dentro para fora a gerar uma consciência de que você tem poder naquilo que você fala. Da mesma forma que Deus criou o mundo, haja luz, você começa a dizer, haja uma mangueira conectada nessa caixa d'água. E quando você começa a ordenar, você vê algo descendo e rolando. E vem aquela mangueira e chega na sua mão. Você pega a mangueira e quando você segura nela, começa a sair água. Aí você: agora eu entendi. Tudo é formado da forma que eu falo. E a partir daquele momento ele enterrou aquela semente, ele regou, germinou, gerou fruto. E quando gerou fruto, veio a sede, veio a fome. E os frutos estavam lá. E ele começou a comer do fruto e teve mais semente. E Deus dá semente ao quê? Falou: eu tenho que multiplicar esse negócio. E quanto mais semente dava, o anjo trazia outro tipo de semente. E quanto mais você plantava, ele trazia outro tipo de semente.
E quando você via ver, dava por si, que você via aquele campo, estava cheio de árvores, com todo tipo de alimento para você. E aí você entendeu como a fé funcionava. Deus respondeu a sua oração. Aleluia! Eu quero que você nessa noite entenda que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Talvez hoje você esteja vivendo alguma coisa que para você é possível, mas se alguém for levantado por Deus para te ajudar, se tornará possível. Mas talvez você esteja numa impossibilidade, aonde você tem plena convicção de que só Deus entrando no negócio para resolver. Independente de qual for a impossibilidade, essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Quando Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula que não está crendo e está se desviando do que Deus falou, porque estamos aqui, amados, em Mateus 17, mas Deus lá atrás, um pouquinho antes, já tinha dado uma ordem aos discípulos para irem nas cidades, curando os enfermos, expulsando demônios, curando leprosos, ressuscitando mortos. Essa palavra, através de Jesus, já tinha sido liberada. E nesse momento, por causa de uma resistência maior, porque eles chegaram numa pedra maior, que trouxe uma resistência maior, eles começaram a dar desculpa. Não, aí, isso daí é só Jesus, ele deu a ordem para a gente, se a gente não expulsou de primeira. Aí eles se tornaram perversos. Começaram a criar mecanismos de explicação ou de saída para esse problema que se manifestou ali. Aleluia! O que Deus disse sobre a tua vida, o que Deus disse na palavra dele, existe poder suficiente para se manifestar e para acontecer. Existe um povo que é assim: rapaz, tu crê em quê? Não, eu creio nisso. Mas não é dessa forma que crê não, rapaz. A Bíblia, não, mas eu creio do meu jeito. Não, mas não é do crer do seu jeito. Deus não vai ser fiel ao crer do seu jeito. Deus vai ser fiel a crer do jeito de Deus. Eu creio do meu... Quando a pessoa fala que crê do jeito dela, é porque ela já mudou alguma coisinha ali, já fez uma adaptação, já foi perversa com o que Deus diz. Eu creio do meu jeito, mas qual é a sua linha de fé? Eu sou isso. Eu sou isso, mas não sou praticante. Como assim que você crê nisso e não é praticante? Você já escutou alguém falar, não, eu sou isso, mas não sou praticante? Eu sou cristão, mas não sou praticante? A palavra diz, Jesus diz, aleluia, estou salvando você essa noite, que aquele que pratica o que escuta da parte de Deus, esse prospera. E aquele que não pratica o que Deus diz, esse é um insensato e tolo. Então deveria ser uma vergonha para qualquer pessoa falar que crê numa coisa, mas não pratica no que crê. Eu sou crente, mas não sou praticante. Eu falei, então que é um tolo? Você é um tolo, é isso? Você está assumindo que você é um incrédulo, que você é um tolo, que você é um zero à esquerda. Amados, não tem mais tempo de não ser praticante da palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo para perder, para jogar fora. O meu tempo é muito valioso. Então não tem outra saída. Ou eu pratico ou eu não pratico. Aí a pessoa não pratica, a coisa não dá certo e quer jogar culpa em alguém. Jogar culpa no pastor, no líder, jogar culpa em Deus. Porque Deus não está me olhando, não está atendendo as minhas orações. Isso é ser perverso. Quando a pessoa tem que assumir, não, eu não pratiquei. O pastor falou para perdoar, eu não perdoei, mas eu quero que funcione. Isso é perversidade, não vai funcionar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo está quebrando tudo.
e me usando aqui como um vaso para vocês, aleluia. Por que o Espírito Santo está quebrando tudo, pastor? Porque ele diz que a unção despedaça todo jugo, todo peso, tudo aquilo que está prendendo você. E talvez a incredulidade em determinadas áreas está prendendo você de avançar. Então hoje você vai ser liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade vem como uma unção que despedaça todo jugo, toda cadeia, toda prisão e toda corrente. Aleluia! Eu gosto de ministração assim, quando Deus vem ajustando algumas coisas. Sabe por quê? Porque Ele está interessado no nosso avanço. Eu acredito que Deus não fica satisfeito em olhar um filho dele passando necessidade sobre a terra, quando Ele já proveu todas as coisas. Voltando aqui para o texto, versículo 18 de Mateus 17, e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, sem graça, perguntaram em particular, aí mostra que está sem graça mesmo. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eu acredito que seja a pergunta de muito cristão hoje. Por que motivo a minha vida financeira não desenrola? Por que motivo que eu venho tantas vezes à frente e não vejo a manifestação da cura? Por que motivo? Por que motivo? Por que motivo? E isso não acontece na minha vida? Por que motivo essa área está travada na minha vida? Por que motivo? Por que motivo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Jesus não falou, ó, é por causa de falta de fé. Não era falta de fé, era o tamanho da fé. Entenda, voltando lá para o exemplo da caixa d'água, a ilha, a semente e a terra. Se eu começo a declarar, e no momento que eu vejo, desenrolando aquela mangueira que está conectada à caixa d'água, quando ela chega na metade, eu começo a dizer assim, isso aí foi fácil demais. Sumiu. Ué, cadê a mangueira? Estava descendo a mangueira. Pessoas estão chegando até um certo ponto, e quando aquilo está para se manifestar, elas largam a corda. Não, agora já resolveu. Recebi o telefonema, já está tudo certo. Não, está tudo certo ainda não. Está certo quando você estiver lá com o contrato assinado, o dinheiro entrando na sua conta, aí está tudo certo. Pessoas estão literalmente afrouxando quando vê o começo das coisas acontecerem. Mas não é o começo acontecer, é tudo acontecer. É perseverança da fé. Pastor, começou a acontecer, aleluia, então fica firme. Fica firme porque se começou a acontecer, Satanás vai jogar uma porção de coisa para entulhar a tua fé. Eu vejo pessoas que começam com o coração como uma boa terra, receptiva à palavra. Mas ao mesmo tempo, por causa de situações, essa boa terra que era no momento, de repente virou uma terra espinhosa. Ou uma terra mais rígida, mais dura. E aquilo que começou a acontecer se seca no meio. Não gera, não germina, não frutifica. Por quê? Porque o coração mudou. No meio do caminho, alguma pressão veio, e o teu coração, que era uma boa terra, passou a ser uma terra dura, aonde coisas começam a acontecer e secam por falta de força. Mas nessa noite, amados, eu creio numa unção despedaçando todo jugo, toda prisão. Nada tem o poder de te separar do amor de Deus, da palavra dEle. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você tenha consciência plena de quem você é em Cristo Jesus e daquilo que você tem direito. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se, é uma possibilidade, se tiverdes fé como, repita comigo, como? Não é do tamanho de um grão de mostarda. E eu já vi muitos ministros falar, fé do tamanho de um grão de mostarda. Está escrito como um grão de mostarda. Aleluia. Entenda que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé.
Essa medida de fé é aquela sementinha, ele te jogou na ilha e colocou a caixa d'água. Filho, agora é contigo. O poder está disponível, a fé funciona, agora tem que ser a sua fé. A sua fé, filho. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, porque como? Ou seja, uma fé do tamanho de uma semente. Como funciona uma semente? Quando você planta e rega, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar. Se a sua fé for assim, se a sua fé for exercitada nesse nível, ela vai gerar resultados. Como um grão de mostarda gera resultados. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, aqui entrou, direis, a fé fala, diga assim, a fé fala. O que você tem acreditado, você tem falado? Direis a este monte, ergue-te, passa daqui para acolá, e ele passará. Olha o que ele diz aqui, nada vos será o quê? Está escrito aqui? Essa palavra nada, ela significa... Rapaz, fizeram faculdade, pós-graduação? Nada vos será impossível. Presta atenção. Começamos falando com Maria, que para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, tudo aquilo que Ele diz, não é impossível. Agora, Ele colocou isso para nós, os filhos. O mesmo princípio que funciona para o Pai, funciona para o... Porque temos a mesma natureza. Temos a natureza de Deus. Tudo que Ele conquistou em Cristo nos pertence. O que para Deus era impossível naquilo que Ele falava, Ele diz, filho, agora eu estou transferido para vocês. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer coisas, elas vão acontecer. Nada vos será impossível. Subiu uma convicção de que você é um filho de Deus sobre a terra? Eu não sei, mas eu acho que eu estou sacudindo você de dentro para fora. Quando você entende, calma aí, pastor, calma aí. Quer dizer que aquilo que eu falo, baseado no que o meu pai fala, por mais que seja impossível, se torna possível, é justamente isso. E Deus sustenta o que Ele falou. Então quer dizer, pastor, que o tem me parado é a incredulidade e talvez a desculpa? É. Simples assim. Talvez você comece crendo bem, mas vem uma pressão, aí tu já larga aquilo ali. Aí tá vendo? Não está acontecendo. O diabo se levantou. Levantou porque você levantou o pé, porque ele está debaixo dos nossos pés. Levantou o pé por quê? Fala com o teu irmão aí. Levantou o pé por quê? Fala com ele aí, fala aí. Levantou o pé por quê? Diga assim, o diabo está debaixo do meu pé. Cristo nos colocou nessa posição. Cristo venceu e colocou ele debaixo dos pés e colocou isso para a igreja. Igreja, não levante o pé porque ele está debaixo dos pés. Aleluia, glória a Deus. E quando a igreja não confia nisso, ela entra em incredulidade. A única coisa que pode parar aquilo que Deus tem para a sua vida é a incredulidade. Ou seja, não acreditar no que Ele diz. Se Ele diz que quando você dizimar, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida,
Eu vou dizer algo para você. Quando a gente falar que é hora do dízimo, você vai sair correndo, dançando, pulando. É agora que a janela vai abrir, vai escancarar. Tinha que ser o maior momento de alegria dentro da igreja. É quando você falar assim dízimo. Por quê? Porque ele sustenta o que ele fala. Aí tem pessoas perversas. O dízimo é da lei, é da graça, é da onde? É do norte, é do sul. Eu não dou dízimo porque eu não creio. Continua na posição que você está. Se você crê em Deus, tem que crer em Deus completamente, em tudo que Ele fala, em tudo que está escrito. E dízimo não é da lei ou antes da lei, dízimo é um princípio. É a ponte Rio-Niterói. Se você quer chegar no mesmo resultado nadando, aí é contigo. Vai trabalhar noite e dia, vai secar, vai ficar doente, vai ficar rico e o dinheiro não vai pagar a tua cura. É contigo mesmo. Mas se Deus coloca um caminho, se quiseres e me ouvirdes e atravessarem a ponte Rio-Niterói, aleluia, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiser e não ouvir, pode ir nadando daqui até a África. Vou dizer, tem muito tubarão daqui até a África. Cadê o Maurício? Maurício está aqui? Maurício da Brenda está aqui, não? Está não, né? Temos um irmão aqui. Medo de tubarão. Não, claro, normal. Mas na piscina? Está na piscina e fala que tem um tubarão na piscina. O bichinho já fica branco, verde, azul. Falei, Maurício, se liberta desse jugo, rapaz. O tubarão só dá no mar. Amo a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos ver a passagem paralela a essa em Marcos 9 também. Fala do mesmo assunto, mas ele tem alguns elementos aqui que eu quero esclarecer com você. Aleluia. Marcos 9,14 diz assim, é a mesma história em outro livro do Evangelho. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que és que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Uma paradinha aqui. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso. Repita comigo, possesso. Possesso ligado à possessão, ligado a dono de uma propriedade. Imagina um demônio que está há tanto tempo trabalhando na vida de uma pessoa, numa área de uma vida de uma pessoa, que ele se acha o dono daquela área, se acha o dono daquela pessoa. Isso é possesso, possessão, posse, dono de uma propriedade. Esse menino estava assim, como se o próprio demônio se achasse o dono dele e fazia o que queria com aquele rapaz. Foi assim que esse pai trouxe esse rapaz diante dos discípulos e eles não puderam expulsar aquele demônio. Versículo 19. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula. Aqui só tem um incrédulo, não tem um perverso. Só tem um incrédulo. Ou seja, ó geração que não acredita. Ó geração que não acredita. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito,
Imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E existem demônios que se acham dono de vidas e de áreas de vidas de pessoas, porque estão há muito tempo tendo autoridade nessas áreas. Você está entendendo? Aí você começa a se analisar. Há quanto tempo eu estou passando esse tipo de pressão nessa área? Porque Jesus fez essa pergunta. Para isso estar acontecendo desse jeito, ele perguntou ao pai do garoto: há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo ele está trabalhando na vida do teu filho desse jeito? E o pai respondeu: desde a infância. Então, acredito que tenha sido muito tempo que isso tenha acontecido com esse rapaz. Aleluia. Mas para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Chegou um tempo nessa igreja dos impossíveis, no mais alto nível de impossibilidade, se tornar possível. Eu creio em nome de Jesus, uma unção instruindo a você a se levantar com ousadia contra áreas da sua vida, da sua casa, da tua finança, da tua família, e vai botar o diabo para correr, sim, porque você tem a mesma autoridade que Jesus teve sobre essa terra, e Ele nos deu autoridade para usar o nome dEle. E nós seremos homens e mulheres de Deus que praticam a palavra dEle e que usam toda essa autoridade. Chegou o tempo de botar o demônio para correr de todas as áreas das nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Respondeu: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Preste atenção agora, que isso daqui é um ponto-chave dessa passagem. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai, falando com Jesus, colocou o seguinte quadro. Está acontecendo isso desde a infância. Jesus, se você pode, se tu podes alguma coisa, o que estava dizendo aqui entre linhas? Jesus, a responsabilidade é sua, e se você pode fazer alguma coisa, ele nem colocou, para você ver a incredulidade dele aqui, ele nem falou assim: eu sei que você pode resolver o problema. Não, ele falou: alguma coisa, alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa pode ser qualquer coisa. Em outras, criando aqui agora uma versão para nós. Jesus, se você, assim, fazer alguma coisa, assim, não deixar nem ele se jogar na água, nem no fogo, já ajuda. Ele pode continuar endemoniado, mas só em não tentar matar meu filho já ajuda. Alguma coisa. Você concorda que pode ser isso também? Ele não falou de resolver o problema. Alguma coisa. Então você vê o nível. Primeiro, como esse pai estava desesperado. Segundo, como ele estava incrédulo. Alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, presta atenção: se podes, tudo é possível ao que crê. O que ele está falando aqui? Filhão, aleluia, homem de Deus, mulher de Deus, aleluia, trazendo para a linguagem de hoje. Não está mais sobre mim, Jesus, a responsabilidade. Eu já venci aquele que
que era a impossibilidade, eu já venci. E agora eu já dei isso para você. Agora, se pode, não. Tudo é possível, é você que crê. Está contigo agora. A mesma natureza do teu pai. É você que tem que fazer. Não é o pastor que tem que fazer. Ele não tem que colocar a mão na sua cabeça. Ele não tem que orar pela tua empresa, nem pelo teu casamento, nem pelo teu carro. Tudo bem que nós oramos, mas não necessariamente eu tenho que ir na sua casa para as coisas acontecerem. Você está entendendo? A fé que vai mover coisas na sua casa, na tua empresa, na tua saúde, na tua família, é a sua fé. Quando aquela mulher tocou Jesus na orla e recebeu poder, e ele procurou e ela falou o que aconteceu, porque ela dizia que ia acontecer quando tocasse, e quando tocasse, aconteceu. E quando ela deu a explicação para Jesus, no final Jesus falou assim: filha, a tua fé te salvou. Não foi Jesus. Ele foi só o canal da manifestação do poder e da virtude de cura. Ele não estava nem olhando para ela, nem orou por ela, nem tocou nela, nem sabia quem era, tanto é que ele ficou procurando. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou acreditando, porque tudo é possível ao que crê. E se existe uma impossibilidade hoje, é uma cura de doença, aonde o dinheiro não alcança. O dinheiro alcança muita coisa, até uma sobrevida no melhor hospital, mas não alcança a cura. Não alcança a cura. Não é 100%, não. Se tu tiver dinheiro, esse câncer aí tem cura. Na Alemanha, na Austrália, na Lua, em Saturno, lá, chegando lá, é resolvido. Não, não tem. Não é uma certeza. Você está entendendo, amados? Mas com Deus é uma certeza. O que vai depender é da nossa fé. Uma fé que crê sem ver. Uma fé que toca porque acredita que quando tocar, quando declarar essa palavra, quando receber essa palavra, as coisas vão acontecer. E quem acredita, pratica o que acredita. Então não tem mais esse tempo, eu sou isso, mas não sou praticante. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Não existe isso. Então quer dizer que você está assumindo que você é um incrédulo. Está assumindo que você é um tolo. Fica jogando coisas para o vento para ver se acontece. Acabou esse tempo, amados. Chegou um tempo de milagres na tua vida. Um tempo onde o impossível vai ter que se prostrar ao nome do Todo-Poderoso. Se o impossível tem um nome, ele tem que se dobrar, porque é o nome de Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar. Toda impossibilidade tem que se submeter ao poderoso nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Essa é a sua realidade. Essa é a minha realidade. Nós vamos viver isso. Diga, eu vou viver. Eu vou ver o impossível acontecer em todas as áreas da minha vida, para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que me sustenta, o poder vem dEle, e eu creio, independente do que se levanta contra a minha vida, continuo crendo, segurando a corda, até acontecer. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Agora o pai entendeu que o problema estava no pai, para que o poder de Deus alcançasse o filho dele. Então ele caiu em si, é como se as escamas caíssem, e ele em lágrimas: eu creio, Jesus, eu sei minha posição, eu estou com falta de fé, me ajuda. A partir daí, Jesus tinha material para trabalhar. Ele precisava que aquele pai acreditasse, no nível que fosse, mas que acreditasse, porque Jesus podia completar o resto.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, fazendo o quê? Hã? Dizendo, falando. Deus criou um princípio que tudo que nós falarmos acontece, seja de bom ou de ruim. A morte e a vida estão no poder o que bem a utiliza, come do seu. Você entendeu que você é da mesma classe de Deus sobre a terra? Que você tem a capacidade de criar coisas pela palavra? Aí você vira para o teu irmão: por que você está de boca fechada? Fala com ele: por que você está de boca fechada? Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Pensa comigo, agarra isso daqui. Ele foi específico. Ele entendeu que era um espírito mudo e surdo. Ele falou com aquele espírito mudo e surdo, assim como ele falou com o vento, assim como ele falou com a árvore. Ele falou especificamente, ele não ficou jogando: ai, bênção venha. Qual bênção? Isso e isso. Haja luz, é específico. Seja específico. Que você, vou dizer, você é um pedacinho de Jesus na terra, você é um pedacinho de Deus na terra, da mesma natureza dele. Então o que você fala acontece. Aí você vira para o teu irmão: cuidado com o que você fala. Sabe por que pessoas não prosperam? Porque murmuram. Porque fofocam. Porque falam mal de autoridade, de liderança. Fala mal do pastor também. Misericórdia. Teve um dia, não aqui, graças a Deus, no primeiro templo do Verbo da Cachamorra. Eu estava olhando, ministrando, olhando no culto, eu vi uma pessoa que há um tempo não estava vindo na igreja, e está eu pregando, e eu falando: aleluia, glória a Deus. Ele lá. Falei ele, né? Ele e a pessoa. Aí eu falei: não, vou dar um abraço no irmão. Eu não sabia o que estava acontecendo, vou dar um abraço no irmão. Aí terminou o culto, todo mundo vindo falar, e eu procurando o irmão está saindo ali. Eu vou correndo. Aí fui correndo, ele já tinha saído, atravessado a rua. Aí eu já estava na rua, o carro passou, eu atravessei. Aí, daqui naquela parede, eu estou indo atrás dele. Quando eu ia, cheguei perto. Aí eu escutei: que esse pastor é isso, que esse pastor é aquilo, que não sei o que, esse negócio e tá falando. Imagina, eu já estava nessa, não fala da esposa. Aí, a distância que eu estava, aqui ele já estava nessa plataformazinha aí, onde fica a água. Aí quando eu cheguei, que eu escutei, ih, rapaz, tá falando mal de mim. Aí eu parei, deixei ele se afastar até a bateria. Aí quando estava na bateria, eu: fala, irmão. Aí ele: oi, pastor. Aleluia. Eu falei: como é que você está, cara? Está sumido, não sei o que e tal. Aleluia. Aí não dá vontade: rapaz, estava falando de mal de mim agora, que está dando um sorriso, querendo um abraço meu. Mas sabe o que é isso, amados? O amor. O amor passa por cima de muita coisa para alcançar aquela vida. Aleluia. Então quero que você entenda, porque as pessoas não recebem de Deus 98% pelo que elas falam ou deixam de falar. Então, que isso seja um norte para a sua vida.
Ah, eu vi aquele irmãozinho assim, fez isso, fez aquilo, e tal, e coisa, quer saber, quero mais nada, não sei o quê. É assim que você vai agir como Deus na terra? Jesus tinha um traíra na mesa com ele, e mesmo assim ele serviu o pão. Mesmo assim ele lavou os pés dele. Sabe o que é isso? Dando oportunidade. Então não cabe a nós julgar a atitude das pessoas. Cabe a nós amá-las, porque esse foi o novo mandamento que Jesus nos deu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha o nível que ele nos amou. Amados, Deus é o mais interessado que a sua vida venha prosperar e frutificar, e a minha também. Por isso que ele vem dando todos os parâmetros, os caminhos, as direções, e ajustando também. Porque ele não quer que a gente fique 40 anos no deserto. Há quanto tempo isso está acontecendo contigo? Rapaz, já tem uns 20 anos que eu estou nesse perrengue financeiro. Acabou isso, amados. Ah, essa doença já me persegue desde a minha juventude, sei lá o quê. Acabou isso. Ou você crê, ou você crê. E não deixa situaçõezinhas te separar daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça. Deus quer que você venha sobre essa terra manifestar o poder dEle, o amor dEle. Aleluia. Se Ele fala que nós reinaremos em vida, será que Ele não tem poder para sustentar isso? Mas se a gente não acredita nisso, pastor, eu não acredito que eu sou próspero. Pronto, acabou-se tudo. Se Deus fala que se você guardar e praticar a palavra dEle, você vai prosperar? Se você não acredita, nem eu indo na tua casa, na tua empresa, impondo as mãos, dormindo lá na sua casa, como a arca na casa de Obed-Edom, isso não vai acontecer nada se você não crer. Porque tudo é possível ao que crê, não ao que duvida, não ao que murmura. Por que isso está acontecendo comigo? Você não sabia que Satanás quer matar, roubar e destruir a tua vida, não? Se esse tipo de coisa acontece, você tem que botar ele para correr. Porque Jesus deu autoridade para todo filho de Deus usar o nome dele e expulsar demônio, curar pessoas. E se você simplesmente ignora isso, nada acontece na sua vida. Aleluia. Marcos 11, 23 diz assim, para a gente terminar. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, olha o disser de novo aqui, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração. Então, existe a possibilidade da dúvida chegar na sua mente. Mas o que você tem que guardar é o seu coração, o seu espírito. Essa dúvida não pode chegar no teu espírito. Porque a sua mente vai processar as dificuldades, as impossibilidades. E vai querer jogar dúvida em você. Mas você não pode absorver essa dúvida. Por mais que você veja que é impossível, a sua boca vai falar contra. Tudo é possível que crê. Diziam, ela não pode engravidar, mas Deus falou, pode. Não é o que diziam, porque as circunstâncias são os diziam. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai dar certo. É o que dizem por aí, sobre áreas da sua vida. Mas Deus diz, tudo é possível ao que crê. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode agarrar isso essa noite? Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Você tem que acreditar que aquilo que você diz vai acontecer.
Eu acho que aqui é o grande ponto. Pessoas estão falando, mas não estão acreditando até o fim, não estão perseverando em acreditar naquilo que estão falando. Crer que se fará o que diz, assim será com ele. Repita comigo: eu creio no que eu falo, e vai ser assim comigo. Haja luz, haja paz, haja cura, haja provisão financeira, haja portas abertas, oportunidades divinas chegando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. E vai ser assim. Se veja como Deus te vê. Deus te vê como Jesus, porque você faz parte do corpo dele. Então, quando ele olha cada um de nós, ele vê Jesus. Já começa por aí. Ele vê Jesus. Então, se veja, eu sou um pedaço de Jesus sobre essa terra. E eu não vi Jesus passar necessidade. Se tinha alguma coisa, tinha que pagar um imposto. Pedro, tem dinheiro aí? Não tem não. Faz o seguinte, pesca um peixe, e esse peixe que você pescar, ele vai trazer na boca uma moeda, que vai pagar o meu e o teu imposto. Não estava preocupado não, ansioso, nada disso. Mestre, ó, mais de 5 mil aí, tudo com fome nesse deserto, o que a gente vai fazer? Vamos mandar eles para casa, Jesus? Não. O que tem aí? Procurou 5 pães e 2 peixes. Traz aqui. Tu acha que uma pessoa que tem essa convicção de poder disponível vai se preocupar com o que vai vestir, onde vai dormir, como vai pagar as contas, o que vai comer? Então o que está faltando para a gente? Que incredulidade está sendo como um jugo? Que tipo de incredulidade é essa? De nós não entendermos o poder disponível na palavra de Deus para nos sustentar. Pensa como Jesus. Quer ser grande? Pensa, cola com os grandes, pensa como os grandes. Se tem alguém grande, era Jesus. Pensa como ele. Vimos várias situações. No momento que ele estava sendo perseguido para matarem ele, todo mundo cercou. O que ele fez? Saiu no meio deles, passando pelo meio, ninguém nem percebeu. Livramento. Tive um livramento hoje, aleluia. Eu e minha casa tivemos um livramento hoje. Vindo para a igreja, eu vi uma, chama o elevador, ela chamou o elevador. As crianças vieram. A gente na porta do elevador, acabou toda a luz. Falei, Jesus, todo mundo, até Luna, graças a Deus. Amados, 5 segundos, a gente já está dentro daquele elevador sem luz. 5 segundos, era segundos. Aí todo mundo, graças a Deus, pelo livramento. Eu nunca fiquei preso dentro do elevador, e eu sei que eu não tenho problema nenhum com isso. Graças a Deus. Ah, não, sei que tem uma barata voadora lá dentro aí. Sem luz. E uma barata voadora dentro do elevador. Mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Eu creio, amados, que Deus tem feito coisas grandiosas em nossa vida, e essa noite foi uma noite onde o jugo foi despedaçado. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Os músicos, por favor. Acredite que Deus acredita em você. Acredite que o mesmo poder que Ele tem, Ele compartilhou conosco. O mesmo poder de fé, o poder criativo, de chamar à existência aquilo que nós estamos precisando. Isso está na nossa boca e no nosso coração. Essa é a fé que nós pregamos, amados. Não seremos incrédulos, seremos crentes.
Porque um crente de verdade, ele pratica aquilo que ele ouve, porque gerou fé. Ele pratica e vê resultados. E eu declaro em nome de Jesus, resultados na sua vida, aonde você precisar. Se coloque no local de Deus, se coloque no local de Jesus. Não havia impossibilidade para ele. Qualquer tipo de necessidade que ele passasse, ou estivesse para passar, ele começava a chamar aquilo à existência. É financeiro? Pesca um peixe, Pedro, vai ter lá a solução. É comida? O que tem aí? Amados, entenda, Deus trabalha com essa questão de semente. Eu vejo isso muito claro quando tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pergunta: o que você tem para que o poder de Deus possa multiplicar? Tem que ter alguma coisa. Aleluia. O que você tem? Eu creio. Eu creio. É o suficiente. Aquele pai não tinha nada. Quando ele entendeu o que ele tinha, mas o que ele tinha ainda era pouco, para Jesus era o suficiente. Porque aquela fé que ele tinha, ela ia agir como um grão de mostarda. E aquele pai viu o milagre. Aleluia. E esse poder está disponível para mim e para você. E em nome de Jesus, eu creio num tempo nessa igreja, aonde coisas serão desembrulhadas, coisas que estão emboladas há muito tempo. Sabe, desertos de 40 anos, girando. Eu creio num tempo de liberdade nas tuas finanças, liberdade de qualquer doença ou enfermidade, um tempo de paz no teu lar, na tua família, relacionamentos, casamentos, filhos. Eu creio num tempo de prosperidade, de avanço e de sucesso. Em nome de Jesus, num tempo fora do normal para você, um tempo extraordinário, um tempo infinitamente além daquilo que você precisa, pede ou pensa. Deus abrindo janelas do céu sobre a tua vida, e você vendo esse tempo chegar hoje na tua vida. Em nome de Jesus, levante suas mãos, porque quem acredita se alegra antes. Quem acredita se alegra